Salve pessoal! Então, agora eu vou fazer para vocês aqui o vídeo do Hobbes, né, que é o nosso último vídeo para a prova. E eu gostaria só de separar alguns blocos de questões que vocês precisam ter em mente quando a gente for trabalhar com Hobbes. Então, o primeiro desses blocos é o bloco que diz respeito à formação da filosofia dele. Tem lá alguns aspectos que eu deixei para vocês. Lembrem bem deles, que eles vão influenciar todo o resto do nosso estudo. O segundo desses blocos diz respeito à formação da linguagem e à construção do Estatuto de Direito Natural nele. E o terceiro desses blocos diz respeito àquilo que vocês já viram lá atrás, que é o Leviatã, com uma diferença fundamental, que é o trabalho das construções sacrificiais de base, que vão levar à formação das características internas do Leviatã. Ok? Então vamos lá. Primeira parte. Nós temos que levar em consideração que o Hobbes tinha bases empíricas para a filosofia dele, sendo que essas bases empíricas estavam concentradas naquilo que ele chamava de imaginações. Tá? Essas imaginações são, basicamente, a maneira como ele enxerga o pensamento. Para ele, imaginações podem ser imaginações livres ou imaginações vinculadas à realidade. As livres podem ser aquelas que você tem quando você está adormecido, os teus sonhos, ou aquelas que você tem quando você está desperto, que é basicamente o exercício do teu imaginário despegado da experiência. As imaginações vinculadas são respostas que tentam explicar ou retratar a experiência que você tem ao teu redor, sendo que a tua experiência é definida por características de dados lançados para os teus sentidos a partir de repetições constantes de determinados fenômenos. Tá? Então isso é a plataforma empírica dele, diverge bastante da plataforma empírica apresentada pelo Bacon, ainda que tenha elementos suficientes para ser chamado de empirismo, né, elementos suficientes em comum. Tá? Segunda força produtiva da filosofia dele é chamada de nominalismo. É uma linha de pensamento que vem lá da Idade Média, eu expliquei para vocês, e que de uma maneira hiper resumida vai definir para nós a ligação fundamental entre nomes e coisas, dizendo que cada coisa tem um nome e cada nome serve para uma coisa diferente, certo? Ele vai trabalhar uma espécie de contra-nominalismo. Ele vai tirar uma premissa fundamental do nominalismo medieval, que é a seguinte: mesmo as coisas de caráter metafísico têm nome, e quando elas são evocadas pelo nome, a experiência está na palavra, e portanto você começa a trabalhar em um sentido que, a rigor, não é experiencial no âmbito do empirismo, não é considerado experiencial no âmbito do empirismo, mas que diz respeito à tua capacidade ou possibilidade de produção do pensamento, portanto, diz respeito à metafísica. O Hobbes decide cortar todos esses nomes, alegando que a metafísica só atrapalha a produção da ciência adequada, de uma ciência sólida, vertical, apropriada. Em razão desse contexto, o Hobbes nos oferece toda uma coleção de pensamentos que dizem respeito a como a linguagem vai ser formulada. E esses pensamentos estabelecem, em um sentido próprio, zonas formulaicas ou esferas formulaicas da linguagem. Como é que isso funciona? Na mentalidade dele, os nomes são unidades de produções formulaicas, fórmulas de linguagem. E existem 4 operações que coincidem com as 4 operações da aritmética: a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação, que vão ser aplicadas por conectores adequados nessa linguagem e vão criar fórmulas de linguagem, certo? Essas fórmulas levam a gente a um terceiro aspecto da filosofia dele, que é justamente o aspecto do emotivismo ou teoria emotivista. Basicamente, ele vai entender que é possível identificar pelos nomes determinadas unidades ontológicas de pensamento, e essas unidades podem ser trazidas da experiência para articular essas fórmulas. Quando as fórmulas vão sendo construídas, elas vão dar vazão e construção a experiências complexas que podem ser compreendidas por esse desenho conceitual. Por exemplo, ele vai dizer que para a compreensão da filosofia política, o quarto elemento aqui da filosofia dele, né, nós vamos precisar entender como as pessoas se comportam para que elas possam ser governadas. Uma premissa muito próxima daquela premissa do Aristóteles, excluída aqui a noção ou concepção de alma. Como ele vai fazer isso? Ele vai estruturar basicamente um conjunto de 4 elementos que ele entende como fundamentais para a organização do pensamento a respeito do comportamento humano. Todo ser humano pode se entender como indivíduo, como membro de uma coletividade, que você tem 2 conectores, a individualidade e a coletividade. Todo indivíduo entende que as ações podem fazer bem ou fazer mal. Né? E ele não vai entender que existe uma natureza neutra disso, porque ele não está estudando ontologia, tá? Ele está olhando para as experiências. Então, ou você vai ter benefícios ou malefícios. Né? Então, individualidade, coletividade, bem e mal vão formar 4 fórmulas. Quando eu quero o bem do indivíduo e o bem da coletividade, eu sou uma pessoa
generosa. Quando eu quero o mal, quando eu aceito fazer mal para mim mesmo, para obter o bem da coletividade, eu sou altruísta. Quando eu aceito fazer mal para a comunidade, para obter um bem, eu sou egoísta. E quando eu aceito para fazer mal para uma comunidade, o meu próprio mal, é porque eu estou enfurecido e basicamente louco, né? Então eu estou cego de raiva ou louco, enlouquecido, e por isso eu aceito sofrer um mal para fazer um mal. Esses 4 elementos formam 4 emoções fundamentais, tem tantas outras, tem muitos outros exemplos, e essas emoções fundamentais servem para formar a arquitetura do emotivismo hobbesiano. Dentre essas 4, ele vai entender que a experiência comum dele fornece a noção de que o egoísmo é a experiência emocional mais comum. As pessoas tendem a se comportar de forma egoísta. Razão pela qual esse egoísmo acaba sendo o eixo das reflexões dele. O homem é, portanto, egoísta por natureza. Na base de suas reflexões, ele vai oferecer toda uma estrutura a partir desse egoísmo e vai dizer assim: não adianta querer ignorar isso, as pessoas vão se comportar assim. Então é necessário entender que na natureza delas existem mecanismos que fazem com que elas entrem nesse universo de coletividades construídas. Veja, esse universo de coletividades construídas é todo ele convencional, mesmo no âmbito familiar ele é convencional, afinal das contas eu só permaneço com a minha família enquanto eu preciso dela e depois que eu não preciso mais eu vou embora. Então o laço que une ser humano a ser humano é sempre convencional para esse contratualista, sempre convencional, não é só para ele, para os outros também. O contratualista entende que a formação social em todas as suas dimensões é convencional, né? E essa convenção necessariamente ela emerge desse traço fundamental do egoísmo. Porque eu sou egoísta, eu vou tentar encontrar nos outros mecanismos que me ajudem a satisfazer minhas necessidades. E a primeira coisa que acontece com relação a isso é a formação da primeira lei de direito natural. Como eu sei que as minhas necessidades são mais facilmente atendidas quando eu me alio a outras pessoas, eu começo a formular pactos. E esses pactos representam então uma transformação do meu comportamento, das minhas atitudes, das minhas perspectivas de vida, para criar o enlace necessário que vai construir essas alianças e me permitir então atentar para relações que atendem às minhas necessidades mais facilmente, tá? Os pactos, no entanto, são fugazes, né? E pode ser que eu faça um pacto para atraí-lo logo depois. Por que isso? Porque o egoísmo mergulha todos os seres humanos em um estado natural de guerra de todos contra todos. E essa guerra envolve tanto o uso da força quanto o uso da astúcia humana, de forma irrestrita. Pode ser que eu firme um pacto mentiroso usando a minha astúcia para obter o que eu quero de forma traiçoeira. O que isso significa, no entanto? Significa que, ao passar esse degrau, eu preciso da sustentabilidade e continuidade para os pactos que eu firmo. Aí vem uma segunda lei, que é a lei do juramento. Vai determinar que a palavra empenhada tem que ser cumprida do jeitinho que ela foi empenhada e que, portanto, o pacto tem continuidade temporal. Certo? Quando isso acontece, isso significa que eu comecei a formar basicamente grupamentos que têm já uma perenidade, uma continuidade, uma resiliência, né? E da mesma forma, no entanto, é necessário entender que certos juramentos feitos não afetam necessariamente outros. E se eu tenho vários juramentos feitos, eu só consigo manter, digamos assim, esse grupamento se todos eles estão interconectados e se eu não tenho outros pontos de conflito. Então eu pego todos esses juramentos e uno eles numa rede. Essa rede vai ser chamada de contrato ou contrato social. Isso significa que o contrato social nasce de pactos que ganham continuidade temporal por vários juramentos e encerram-se como sendo a soma desses vários juramentos em uma rede de relações, né? Então o contrato social é de fato um acordo entre muitas pessoas, e esse acordo entre muitas pessoas faz com que a primeira coisa que elas façam seja abrir mão do uso irrestrito da sua força e da sua astúcia. Aquilo que a gente fala que é abrir mão de certas liberdades está aí. Lembrem, por favor, que liberdade diz respeito à força e à astúcia, não necessariamente a outros direitos, né? Então vocês mesmos comentaram em algumas sessões que eu poderia abrir mão de propriedade e liberdade, entregar isso para o monarca. Sim, isso é uma outra forma de ler, mas propriedade e liberdade já estão instituídos no meu sistema, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. O que eu realmente deixo para trás é o uso da minha força e o uso da minha astúcia, que são qualidades humanas, tá? Eu tenho força e astúcia suficientes para fazer certas coisas, são potências que residem em mim. E eu aceito limitar essas potências de modo a harmonizar minha vida com os meus semelhantes.
Assim, o que que acontece? Essas 3 primeiras leis, tem mais 13 que eu comentei com vocês, que vão desde leis de propriedade até... Então, por exemplo, por que que falam restringir propriedade? Lá pelas tantas tem uma lei de direito natural que diz o seguinte: você tem que respeitar aquilo que determina o sustento do teu próximo, e por isso você não pode simplesmente avançar na propriedade do teu próximo. Ah, mas diz que a propriedade passada transmitida para o monarca. Sim, é transmitida para o monarca pode exigi-la a qualquer tempo, mas a questão central é que a propriedade é uma necessidade para sustento. Por isso que o monarca sambarca tudo, porque ele precisa regular como o sustento vai acontecer e em que medida ele vai ser distribuído ou redistribuído. Mas ele nunca usa, em sentido material, esse direito que ele tem de angariar, de solicitar esses elementos, solicitar essa propriedade. Enfim, né? O fato que me interessa aqui é o seguinte: o contrato social é, portanto, um acordo entre várias pessoas, um acordo comum. Esse acordo faz com que você abra mão de certas liberdades, força e astúcia, para construir uma sociedade harmônica e para construir paz dentro desse espaço, certo? E alguns, inclusive, comentaram segurança. Perfeito, é isso mesmo. O que acontece agora? O problema central passa a ser o seguinte: quando você tem essa construção, é inevitável que alguém venha atrair esse contrato e, portanto, sair dele. E agora você precisa de um jeito, de uma estratégia para lidar com isso. Por isso que o Hobbes vai falar que o homem é um lobo para o homem, ou o lobo do homem, né? Ele vai dizer basicamente que nós podemos enxergar nossos semelhantes como se eles fossem lobos tentando predar os espaços que nós preservamos, né? O lobo, o que ele faz? Ele anda à margem das fazendas caçando os animaizinhos do rebanho, esperando para atacar sorrateiramente ou à noite. Ele tem essa batida, e quando Agamben faz a interpretação desse símbolo, ele pega, primeiro, essa ideia do lobo à margem, segundo, a ideia do lobisomem, do cabeça de lobo, que está aqui dentro da sociedade como um cidadão cordato, e daí de noite ele sai para caçar e destruir ao redor, né? É isso que ele tem em mente quando ele usa a metáfora do lobo. Assim como a metáfora da raposa para astúcia fala daquele que vai lá e furta longe da luz e longe do olhar do outro e escapa antes da confusão acontecer, da violência eclodir. Tá? Então o que acontece? Ele sabe que certas pessoas vão desobedecer. Quem vai julgá-las? O problema de julgar as pessoas dentro de um determinado meio é que, se o juiz pertencer ao contrato social, seus interesses e seus modos egoístas vão fazer com que ele prejudique aquela pessoa. De modo que o juiz não pode ser um cara que está dentro do contrato, ele tem que vir de fora. Aqui começa a formulação da figura do monarca. O monarca é uma figura externa ao contrato social, que foi criada só para governar. Tá, mas como materialmente isso acontece? Existe uma linhagem que só governa, que está ligada por laços de sangue, laços tradicionais ao seu povo, e é só aquele que está legitimado para governar e mais ninguém. Que ele vem de fora, e o único interesse que ele tem no contrato é fazer o contrato como um todo florescer, porque ali ele sobrevive. Então ele não teria nenhum tipo de parcialidade para fazer juízos, colocar leis e assim por diante, né? Pelo menos em teoria. E agora esse monarca passa a ser juiz. Mas não pode haver parlamento ou câmara ou assembleia? Pode. Só que esses parlamentos, câmaras e assembleias só servem a título de conselheiros do monarca, nunca para governar, porque se governarem vão ser parciais. O monarca que vem de fora, portanto, faz esse juízo. E aí entra a segunda fase da questão. Tá? Então aqui a gente tem um bloco que fala sobre a formação do estatuto. Daqui para frente a gente fala sobre a formação do Leviatã. O monarca, quando ele julga, ele vai impor as leis e vai impor punições, sanções para aqueles que quebrarem essas leis. O problema que se insinua é o seguinte: todas as vezes que um indivíduo inicia um processo de quebra dessa lei ou desse contrato, a maneira de se enxergar a quebra dessa lei é muito diferente daquela que nós temos hoje. Ele não está simplesmente buscando ou solicitando a punição daquela lei sobre ele. A rigor, ele está mandando a mensagem para o monarca de que ele não quer mais participar do contrato e não se incomoda em obedecer às leis. E o monarca lê isso dessa forma, dizendo o seguinte: tudo bem, você não quer minhas leis, um direito seu, eu entendo. Você não vai mais, então, obedecer às minhas leis, mas também não vai mais ser protegido por elas. E aí, basicamente, surge a figura do outlaw, ou fora da lei, e essa figura acaba demonstrando o afastamento desse indivíduo para um eixo que é externo a essa sociedade. Dessa forma, esse indivíduo é alvejado a um plano igual àquele que o monarca ocupa e que a nação ocupa. E em virtude disso, esse indivíduo pode ser arrastado para o tribunal e punido fisicamente das formas mais escabrosas possíveis, porque agora ele está medindo forças de igual para igual com o Estado. Tem toda uma explicação interna que eu preciso que vocês lembrem nesse contexto. Como é que ela funciona? Veja, toda vez que o sujeito acaba sendo punido porque rompeu o contrato, o que acontece a rigor é uma retomada das forças sacrificiais que fundamentam o Estado na antiguidade.
Como a teoria hobbesiana é profundamente vinculada àquela teoria de linguagem que eu comentei agora há pouco, ele é só basicamente um contrato produzido por palavras teóricas e por palavras de aliança, por palavras legislativas, por palavras de decisões governamentais. É necessário ter um sacrifício de fundo que mostre a seriedade dessas palavras, mais ou menos como aconteceu a morte de Sócrates, para referendar, né, o aconteceu e justamente por conta disso houve o referendar da sua filosofia. Qual é o sacrifício que é feito aqui? Na antiguidade, o sacrifício era feito quando o indivíduo declarava ao Deus que ele se sacrificaria pelo bem da sua comunidade. Então, como lá como general que foi ao campo de Marte, fez seus sacrifícios, fez suas orações e foi lutar, né? Lá, se ele voltasse vivo, ele teria sempre a possibilidade de fazer um sacrifício de reinscrição. Na modernidade, quem se sacrifica é o sujeito incauto, que foge do contrato social. Ele acabou sendo alvejado para o plano do Leviatã, porque ele se sacrificou fazendo, né, ele acaba servindo de sacrifício quando ele vai lá e quebra essas leis. Como ele ingressou nesse novo espaço, esse sujeito agora é considerado coisa sagrada, aspas, né? Ou seja, ele é considerado disponível para o Estado, mas para mais ninguém. E agora esse sujeito precisaria de um ritual de retorno, que não existe nesse modelo. O ritual de saída, portanto, é o cometimento do crime, não existe um ritual de redenção ou retorno. Ele vai ser punido, castigado e destruído, né? A modernidade ela implementa a noção de que esse indivíduo passa a ser matável, porque ele pode ser destruído pelo Estado, mas nunca sacrificável, porque um novo sacrifício permitiria a ele um retorno às esferas de vida social e jurídica. Quando, como a Agamben analisa, esse cara está automaticamente afastado. A condição piora, porque quando você sacrifica algo para o plano espiritual, né, quando você faz um sacrifício formal nas religiões estruturadas, elas entendem que o objeto sacrificado passa a pertencer ao Deus e a sua existência material é uma consequência acidental. Aqui, o Leviatã é caracterizado pela primeira vez como aquele que determina o comando das relações éticas, políticas e existenciais do povo. Portanto, o rei passa a ser um deus terreno. E como ele é um deus terreno, o único plano de recepção do objeto sacrificado é o plano terreno, de modo que o corpo do indivíduo fica abandonado, preso entre dois mundos, aspas, não podendo terminar a transição e não podendo retornar. Por isso que ele é não sacrificável. O sacrifício nunca se completa e nunca há o retorno, de modo que o Estado pode abusar e desmontar esse indivíduo pouco a pouco. Na contemporaneidade, a gente viu o análogo dessa força hobbesiana, por exemplo, no Estado nazista, com o Holocausto. A gente vê isso até hoje, quando a gente percebe a reificação do corpo das pessoas que cometem crimes, quando a gente vê a situação da prostituição e da marginalização desses indivíduos, quando a gente vê a marginalização do criminoso e assim por diante, né? Esse desenho daquilo que é chamado margem, justamente, depõe contra o sujeito e mostra que ele está sempre naquele limite, que ele está sempre na posição do lobo, tendo que predar para ganhar a vida, mas sendo já sempre quase expulso. Tá? Qual é a inversão sacrificial que existe aqui? Em virtude dessa impossibilidade de completude, desse aprisionamento no corpo, a inversão acontece porque o sacrifício é estendido no tempo e ele acaba permitindo a emergência de um corpo que já não tem mais aquele investimento do sagrado nele, portanto não participa politicamente nem juridicamente da vida. O Agamben vai chamar isso de um corpo nu, que pode produzir, pode ser castigado, pode servir como espaço de desfrute da destruição dos outros, mas ele não tem participação, nem reclame, nem voz, nem coisa nenhuma. Tá? Então é essa a ideia. Essa inversão constitui a figura do deus terreno no Leviatã. E agora o Leviatã vai ser fundamentado com 4 qualidades ou características internas. Primeira, ele é único. Há apenas um rei, há apenas uma nação, há apenas um Leviatã. Tá, mas e os vizinhos? Os vizinhos ou são bárbaros, aqueles que não são civilizados e são agressivos, né, indóceis, ou selvagens, não civilizados, dóceis que aceitam conversar. Mas todos eles pertencem a um espaço selvagem, um espaço não selvagem no sentido de não civilizado, que basicamente ainda mantém aquele sistema de guerra de todos contra todos. Só que, aspas, esses todos agora já são todos contra essa nação, né? Então a nação está isolada no mundo, não interessa o quão civilizados os outros se dizem, a civilização está na nação. É ali que você encontra rimo. É ali que você tem proteção jurídica, voz política se tiver, né? Além de ser único, ele também carrega a característica de ser territorializante. Ele estabelece o dentro e o fora, física e culturalmente. É por isso que o desenho civilizatório aparece. Além de ser, portanto, único e territorializante, também tem características supremas. Ninguém pode questionar o poder do rei, não há desobediência civil nem insurreição. E isso estava sendo dito por um parlamento que estava às portas de uma revolução. Como não há insurreição,
O rei pode fazer o que ele quiser porque ele é o guia ético, o pastor das ovelhas que são o povo. Agora, tem uma situação apenas em que a pessoa pode dizer não para o rei e não se rebelar por força de armas, nem se recusar a obedecê-lo mais, nem traí-lo, nem atacá-lo. Só dizer não. Se a pessoa tiver, se o rei oferecer, estender a mão para a pessoa e dizer, ó, tire tua vida, sem motivo nenhum, aí a pessoa pode dizer não. E é só o que ela pode dizer, certo? Então não há rebelião contra o monarca nunca. Então, além de único territorializante supremo, é excepcional. Como o monarca faz as leis, ele consegue deixar aberturas, mesmo que ele queira se submeter às leis, o que não é obrigatório de modo algum, né? Um governo no caso, né? Pode deixar portas abertas para agir excepcionalmente, de forma excepcional, fora da lei quando quiser. O monarca, ele literalmente é excepcional, ele nem sequer deixa, ele nem sequer se oferece para submissão, ele é absoluto e não deve se oferecer. O monarca cria a lei e, como ele cria, ele também é aquele que não está submetido a ela, porque ele não pode estar submetido para criá-la, segundo a linha de raciocínio de Hobbes. Então ele sempre age de acordo com as suas preocupações, decisões e vontades. Ele é o cabeça e não se submete a ninguém. Mencionaram ontem ainda numa aula justamente a questão do vínculo religioso que é sempre com o monarca, por conta do anglicanismo. Agora tem uma coisa a mais nisso. Por que não se submeter ao clero, ou à divindade, ou a estruturas religiosas externas? Porque isso amarra eticamente o monarca e tira dele o poder absoluto. Alguém pode exigir algo em virtude desses valores que devem ser seguidos. Por isso o monarca é a última força decisora. Certo? Além de ser único, territorializante, supremo e excepcional, também tem características legitimadoras. Por quê? É o líder, o guardião da ética, o que guia as ovelhas para pastos mais verdes, porque a ovelha não consegue decidir por si mesma e é vulnerável. E, além de tudo, é aquele que tenta corrigir ou conduzir para linhas de vida melhores aquele egoísmo inerente dos seres humanos. Então existe uma potência moralizante no fundo da leitura do poder pelo rei, certo? Esses são os contextos para a prova. Vocês têm dois grandes blocos que podem cair de Hobbes. Um bloco é sobre linguagem e formação do Estatuto do Direito Natural. O outro bloco é sacrifício e formação do Leviatã. Acabou, tá ok? Seria mais ou menos isso. Aqui é um resumão, lógico. A gente já está com 21 minutos, então eu vou fechar o vídeo por aqui. Se vocês precisarem de mim, me procurem os monitores. A gente está aí para atender vocês. Não se esqueçam das revisões dos campi e vamos conversando, ok? Sucesso para vocês e até mais.